Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante, aonde nós vamos extrair a palavra de Deus esta mensagem nessa noite. Do 14 em diante, nós vamos ler até o 20. O nosso tema é santificação, santidade. Sem santificação, igreja, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então nós vamos ler, todos encontraram? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: como os filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havias em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, mas com prata, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A igreja pode assentar. Deus seja louvado por amor de vós. Desde a fundação do mundo. Mas Deus já sabia que nós estávamos aqui, igreja. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus da fundação do mundo, que Jesus, Ele já sabia que nós íamos estar aqui essa noite. Sabe por quê? Porque Deus, a onisciência de Deus, Ele conhece o fim. Ele conhece o fim antes do princípio. Antes dos princípios, que coisa, hein? Que Deus poderoso é esse que nós servimos. Mesmo assim, às vezes, nós ainda tememos qualquer coisa deste mundo. E não precisamos temer. Não precisamos temer nada. Deus não quer. Deus quer que nós sejamos ousados neste mundo, para mudar o pensamento. Deus quer que nós sejamos luz do mundo e sal da terra, para ver se muda a mente desse pessoal, a mente poluída, a mente pecaminosa. Deus quer que nós mudem, é eu e você, igreja, que temos essa missão de fazer isso. Ser santo, mas para isso tem que santificar. Tem muita gente que não sabe o que é ser santo, não, irmãos. Tem muita gente que não sabe. Ser santo é ser separado das coisas pecaminosas para servir a Deus. Ser um instrumento para Deus usar na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Para ser usado por Deus. Santidade é isso. É isso que Jesus quer que eu seja e você seja. Tirando disso, não está de conformidade com a palavra de Deus. Nós estamos em dívida. Nós estamos em dívida com o Senhor. Jesus, ser santo
como eu sou santo. E o mais importante de tudo, igreja, não foi coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas fomos comprados com sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado naquela cruz, aonde eu que teria que estar naquela cruz. Nós é que tinha que estar naquela cruz, não era Jesus. Ele fez pecado. Tem gente que pensa, Jesus fez pecador por nós. Não. Ele não fez pecador, não. Ele fez pecado no nosso lugar, assumindo a nossa culpa, comprando ali com o sangue dele a nossa salvação, do Cordeiro imaculado, puro. João Batista, quando viu Jesus que vinha caminhando assim, Jesus olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Nós vemos lá no passado, irmão, nós éramos escravos neste mundo. Nós éramos escravos. Nós viemos lá no passado em Êxodo 21, depois nós voltamos aqui, Êxodo 21. Aí depois nós vamos voltar aqui, diz assim, ó, vamos ler uns 4 ou 5 versículos, que diz assim: esses são os estatutos que lhe porás. Se comprares, vai prestando atenção, se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Vai prestando atenção, isso aqui é muito importante. Jesus nos comprou como filho de Deus, para ser filho de Deus. Havia dado, e se seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu Senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu Senhor, e a minha mulher e a meus filhos não quero sair livre, quer dizer, ele tem escolha, então seu Senhor o levará ao juiz e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta. E seu Senhor lhe furará as orelhas com uma sovera, e ele o servirá para sempre. Deu para entender, igreja? Deu para entender? Servirá para sempre. Então, presta atenção. Alguém comprava um escravo ruim, doente, igreja? Comprava? Não, eles queriam um escravo que rendesse, que trabalhasse muito, que desse muito lucro para eles. Não é assim que, isso o escravo, não, eu não quero. Aí furava a orelha do escravo, aí ele morria ali com o seu senhor. Agora vai prestando atenção de uma coisa, irmão, importante aqui na nossa vida. Jesus, ele comprou com o sangue dele as piores pessoas. Ele comprou assaltante, ele comprou criminoso, ele comprou bandido, ele comprou mentiroso, ele comprou doente. Tudo ele comprou com seu sangue, com seu próprio sangue, sem escolher, irmãos. Se era pessoa doente, ou se era pessoa certa ou errado, ele não olhou por esse lado. Então, aqui nós vemos que eles valorizavam o escravo, e o escravo valorizava também o seu senhor. Muitas vezes, eles não queriam sair.
Eles queriam estar diante do seu Senhor para sempre. E nós, como igreja, nós não podemos nunca desprezar o nosso Senhor. E não é na orelha que nós temos a marca, nós somos circuncidados no nosso coração. Amém, igreja? Nós temos a marca do Senhor, o selo de propriedade deles. Se tiver doente, aí cura. Se for bandido, ele transforma o bandido num homem de bem, numa pessoa de confiança. Se for mentiroso, ele transforma a pessoa num verdadeiro, numa pessoa verdadeira. Aí, irmão, que coisa tremenda para nós, igreja. Isso é muito grande, porque tem gente que não está valorizando isso. E o Senhor diz: eu honro aquele que me honra. O sacerdote Eli, irmãos, o filho dele estava fazendo bagunça na casa do Senhor. E ele via aquilo e fazia vista grossa. Está lá em 1 Samuel, parece que é 2:30, 29 e 30. Vamos ver se é, faz favor, amado. Vamos ver se é 1 Samuel, parece que é 2:29 e 30. É isso mesmo. Diz assim: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que eu ordenei na minha morada? É a ordenança de Deus. E honra o teu filho mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, é o Senhor que diz, igreja, não é o homem não. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, presta atenção: longe de mim de tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Está vendo, igreja? Está vendo? Quantas pessoas nesse momento está virando as costas para o Senhor? Eu não te quero, eu não preciso de ti, eu vivo a minha vida sozinho, eu tenho a minha força, eu tenho a minha capacidade. Quantos nesse momento estão dizendo assim para Deus? Deus dá a resposta: eu honro aquele que me honra. O importante, irmão, a gente honrar a Deus. Honrar a Deus com a nossa vida, honrar a Deus com os bens que Ele nos dá, porque tudo é dele, tudo. Nós não temos nada, Até esse corpo, ele vai voltar ao pó, da terra. Mas o espírito e a alma nós temos que entregar a Deus, porque é de Deus. Nós temos que honrar a Deus, igreja. Nós temos que honrar a todo momento. Cada um do jeito que você pode honrar, mas temos que honrar. Honrar, nem que seja com a nossa palavra. Para lá fora ver, irmão, que verdadeiramente há uma diferença do justo e do injusto. Há uma diferença daquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não escandalizar. Tem muita gente aí escandalizando. O que nós começamos aqui? Como filho obediente, não vos conformando com as consciências que antes havia em vossa ignorância. Nós éramos ignorantes contra isso, irmãos. Nós éramos ignorantes contra os princípios de Deus.
Mas não que você tivesse culpa, não que eu tivesse culpa, não. É por tradição de vossos pais. Por quê? Porque nossos pais nos ensinou errado, que ele também ensinou errado. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é muito melhor do que sacrifício. Deus não aceita sacrifício de touro, não, irmãos. Esse negócio de a pessoa sair arrastando de joelhos, se machucando tudo. Jesus, é só crer que Jesus já fez o sacrifício necessário. O sacrifício suficiente para salvar o mais vil pecador deste mundo. Agora, sacrifício de touro, Deus não aceita. Arrastar, se machucar todo. Jesus estava lá naquela cruz todo ensanguentado, com aquela coroa de espinho. Aonde que aqui está uma coroa de glória? Fomos comprados. Escravo, mau escravo. Mau escravo. Escravo doente. Escravo mentiroso. Escravo debilitado. Não rendia nada, não tinha nada de bom para dar para Deus. Tinha nada de bom para dar para Deus. Por que foi ensinado assim? Deus, da hora que nós aprendemos a palavra, eu, você, nós temos compromisso sim com a palavra, com Deus. Porque a palavra é o verdadeiro Deus. Porque no princípio era o verbo. O Evangelho de São João não fala isso. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, falando de Jesus, e manifestou entre nós e vimos a glória do unigênito, Filho de Deus. Pela fé, o justo viverá pela fé. E se retroceder, o Senhor não tem prazer na alma dele. Justo vive pela fé, irmãos. E o que é a fé? A fé de Hebreus 11 é o fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. É fundamento. A fé tem fundamento. A fé, ela tem alicerce. Você sabe que muitas vezes, igreja, a pessoa diz que ele tem fé, mas ele tem uma fé mental. Ele tem uma fé louca. Porque a fé dele, se ele não vê, eu tenho que ver. Ele tem uma fé, sabe de quem? De Tomé. Ó Senhor, se eu não ver a marca das tuas mãos, eu não vou crer de jeito nenhum. E muitas vezes, as pessoas precisam de determinadas coisas, irmãos, para poder crer. Isso não é fé, isso é fé doida. Isso é fé da cabeça, é fé maluca. Isso é fé maluca. Como comprova isso? Nós vamos ver que a fé não é de todos. Quer ver? 2 Tessalonicenses 3:2. Só para nós ver que a fé não é de toda. Todo mundo tem uma fé, mas uns têm a fé verdadeira igual nós estamos aqui. A fé é de Hebreus 11. Mas nem todos têm essa fé. Essa fé que agrada a Deus. A fé que a gente precisa ver não é a fé que agrada a Deus. Porque a pessoa vai fazer uma coisa para ver se chama a atenção de Deus. Não, o que chama a atenção de Deus é Jesus. Ele disse assim: tudo que pedi ao meu Pai em meu nome,
Eu farei, eu vou fazer. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho e o Filho seja glorificado no Pai. Agora nós vemos aqui, segundo Tessalonicenses 3:2, que diz assim: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Seja livre de homens dissolutos e maus. Por quê? Porque a fé deles não condiz com a sua fé. A fé deles não condiz com a nossa fé. Por isso que eles são dissolutos e loucos. Porque não tem a fé que você tem. Nós não estamos vendo Jesus aqui, mas nós sabemos que Jesus está presente. Por que nós sabemos? Porque ele diz que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele faz presente. Ele faz presente. Nós aqui, nós somos mais de 2. Então Jesus está aqui. Não podemos ter uma fé dissolutas, de homens maus. Quando fala homem, as mulheres também, aqui hoje são a maior parte, eu não posso falar muito aqui não, porque eu não quero apanhar aqui das mulheres não, né? Mas está falando das mulheres também. A fé que nós aprendemos, a fé que Jesus, que nós cremos, e aí nós fomos enchendo de fé. Que nós cremos que Jesus, no sacrifício de Jesus, que ele morreu, não só morreu na cruz, mas que ao 3º dia ele ressuscitou, e que ele está à direita de Deus, à destra de Deus, intercedendo para todos aqueles que nele crêem. Que coisa linda, igreja! Isso é maravilhoso demais. Todos aqueles que nele crêem, ele está intercedendo por nós. A gente não está aqui por mérito próprio nosso, não. Nós estamos aqui porque Jesus, ele aumentou a nossa fé. Ele aumentou a nossa fé. Quando ele mesmo diz para os discípulos: ó homem de pequena fé. Ele precisa aumentar. Nós precisamos pedirmos a Jesus Cristo que aumenta a nossa fé, para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Amém, igreja? Mas a palavra de Deus, ninguém entende ela se não for pelo Espírito Santo. Ninguém entende. Ele vai ler a Bíblia como qualquer um outro livro de história. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não vai ter o desejo de ler a Bíblia e interpretar aquilo que ele leu dentro da Bíblia. Porque também não adianta a pessoa ler, essa pessoa não interpreta a razão porque nós estamos na igreja, o motivo porque nós estamos na igreja, é porque tem o Espírito Santo. Por que a palavra diz que o ímpio, ele não permanece na congregação do justo? A palavra não diz isso? Diz. Ele não permanece, porque ele não entende, ele não compreende a palavra de Deus, o significado. Quando Deus diz não. Eu falei aqui pouco tempo aqui, lá em Êxodo 20, começa lá em Êxodo 20, nós podemos até ler aqui um pouco aqui, Êxodo 20 de 1 em diante, que fala assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra que nós era servo também, tá? Servo do Satanás lá fora, tá? E Jesus nos comprou, né? Jesus nos transportou. Nós vamos ver daqui a pouco
da potestade das trevas. Não terá outros deuses diante de mim. Aí, agora começa o não. Você já viu na Bíblia, de Gênesis Apocalipse, alguém já viu na Bíblia, Deus falando assim, isso você pode fazer. Parabéns, parabéns, isso você pode fazer. Não tem não, irmãos. Deus só fala não. E nós temos que saber o que nós podemos fazer e o que não podemos. O que nós devemos ou não devemos, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Amém, igreja? Está dando para entender? Aí foi assim, não fará para ti, e começa, isso tem muito, não fará para ti mais de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a eras, nem o servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aí tudo é não. Não. Não vamos parar, senão é só não, é só não, é só não. Aí a pessoa não entende. Que Deus é esse? Que a gente pede as coisas e não dá e só fala não. Dá sim, irmãos. Mas Ele sabe a maneira que Ele vai dar para cada um de nós. Ele sabe o que nós vamos pedir, o que nós precisamos. Por isso a Bíblia fala para pedir e não duvidar. Pedis e recebesse, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele dá sim, bate e abre-usar a porta. Pedi e recebei. Deus, quem diz que Deus não dá? Mas não é todos que têm a fé para entender isso, para compreender isso. Aí desiste no meio do caminho, no meio da viagem. Quando chega aos 6 anos, ele já está pedindo forra, ele já quer sair da presença do seu Senhor. Ele não quer ficar com o seu Senhor. Agora, quando a gente agrada do nosso Senhor, agrada do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quando a gente agrada do Senhor, a gente quer ficar não 6, 7 anos, não. A gente quer ficar 10, quer ficar 50, quer ficar 100, quer ficar 1 milhão de anos, quer ficar eternamente com Deus. Mas muitos não entendem. Muitos estão brincando de esconder. Muitos estão voltando lá no jardim do Éden. Quando Adão tentou esconder de Deus. Quando Adão tentou esconder de Deus. E ninguém esconde de Deus. Ele chamou Adão, onde você está? Não, Senhor, eu vi que estava nu e me escondi. Porque tinha pecado. Tinha pecado, como é que a pessoa quer chegar de pecado? Ele tem que chegar de joelho no chão, confessamos. Todos os dias, irmão, da nossa vida, nós temos que confessar a Deus o nosso pecado. Por quê? Porque às vezes nós pecamos em ato, nós pecamos no olhar, nós pecamos em omissão. Então todo dia, nós temos que pedir perdão a Deus. Mas aonde está? João, carta de João 9. Se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. Ai, glória a Deus. 1:9. Então não tem como, irmãos.
A gente esconder, aí nós pegamos Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. Não está falando prosperidade disso não, também. Que é mentir diante de Deus. Eu faço, mas Deus não está vendo. Aí Deus fala assim, oh, se tu colocar teu ninho lá mais alta nuvem, eu te derrubo de lá. Se você for esconder lá na profundeza do mar, lá eu vou te visitar na profundeza do mar. De Deus ninguém zomba, irmãos. De Deus ninguém zomba. Colossenses capítulo, deixa eu ver aqui, Colossenses 1, 13, 14 e 15. 8 e 20, né? Diz assim, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Nos tirou lá da potestade. Satanás, ele dominava a nossa vida. Você vai beber? Você tinha que beber. Presta atenção, igreja. Ninguém, nem um ser humano faz nada porque ele gosta, não. Se ele é um ladrão, quando tira o diabo da vida dele, que veio para matar, roubar e destruir, ele passa a ser um homem de bem. Quando ele pode ser um beberrão, quando ele é liberto, quando tira o diabo da vida dele, é o diabo que faz isso, igreja. Ele passa a ser uma pessoa, eu bebia, eu falo isso porque eu bebia. Agora eu tenho nojo hoje, Tem nojo de bebida. Se é uma pessoa, e daí por diante, se é uma pessoa que mentia, ele não mente mais. Porque ele foi liberto do diabo, que é o pai da mentira. Está dando para a igreja entender o significado, o que Deus nos mostra hoje? Santidade, nos quer de mim, nos quer da igreja dele, santidade. E fará em santidade hoje, em pleno século 21, igreja, é quadrado. É quadrado. Ah, mas como é que vocês vivem? Vocês não vão numa festa pagã? Festa caipira? Isso é festa pagã, igreja. Não vamos mesmo, não, claro que não. Fazer o quê? No meio de paganismo? Mas eles querem, sabe? Aí a gente não faz, porque a gente está santificando a vida da gente. A gente quer, Deus requer de nós uma vida santa. Eles chamam nós de bobo, de quadrado, de louco. Fala assim, realmente, eu sou louco por Jesus. Não tem vergonha de falar, isso eu falo em qualquer lugar. Fala em qualquer lugar. Ele que é meu Senhor, Ele que morreu para me salvar. Nós lemos lá em 1 Samuel. O sacerdote deixou de ser honrado. Por quê? Deus quer que nós judiamos do nosso filho? Não, claro que não. Se a pessoa não administra bem a sua casa, como ele vai administrar a igreja de Deus? Não é isso que Deus quer, mas Deus quer que nós honramos, prestamos honra, glória e louvor a Ele. Porque Ele é que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que amor, igreja, que amor tão grande é este? Você teria, eu não teria, capaz de dar meu filho para salvar alguém? Ele deixou o trono dele de glória e veio, igreja. Nós temos que fazer uma recapitulação na nossa vida espiritual, como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Como está? Está em santidade?
Ou está em incredulidade? Está em santidade? Ser santo, o Senhor diz, ser santo como eu sou santo. Porque sem santificação ninguém vai ver, não, irmãos. Tira os olhos das coisas deste mundo. O sistema do mundo, ele é maligno, ele é mau, ele é corrupto, ele é nojento. Ele é nojento. E as tradições dos nossos pais nos ensinaram isso. Não falavam em santificação. Ah, você pecou, vai lá na igreja, sabe, não vou falar, citar nome, que o líder lá te perdoa. Ué, perdoa, papai? É, meu filho, perdoa. Mas Jesus abriu, o Espírito Santo abriu esses dois olhos aqui, para que eu veja a realidade, que não era aquilo. É tradição vã dos nossos pais, que os nossos pais nos ensinaram. Nenhum de nós fizemos na ignorância. Nós fizemos, às vezes, coisa errada. Porque eu acho o seguinte, se perguntar aqui, quem nunca falou uma mentirazinha? Eu acho que todo mundo levanta a sua mão. Porque na época a gente era ignorante, falava assim, irmãos. Falava assim, na ignorância da gente, a gente falava. A gente não sabia que Satanás, que o diabo, ele estava dominando a nossa vida, porque ele era o pai da mentira. Nós estávamos debaixo da autoridade dele, fazendo aquilo que ele mandava. Você tem que fazer isso, você tem que trair, traía. Você tem que mentir, mentia. Você tem que fazer as coisas erradas, fazia. Porque por trás tinha o pai, é o pai mesmo da mentira, o diabo. Mas Jesus, para a glória de Deus, Jesus nos libertou, para que hoje nós estivéssemos aqui. Se tiver alguém aqui, igreja, que não tenha certeza, se você morreu hoje, você não tem certeza na sua salvação, pelo amor de Deus, não sai daqui desse jeito, tá, igreja? Porque o dia de amanhã pertence a Deus, e só Deus, somente Deus sabe, se nós estaríamos aqui amanhã ou não. Ninguém garante. Eu acho que nem as pessoas mais novas aqui garantem da manhã. Ah não, amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem garantia, não tem garantia, só Deus sabe. Porque, volto a repetir, porque Deus conhece o futuro. Deus conhece o fim antes do começo. Antes de nós nascer. O que é que Deus falou com Jeremias? Jeremias falou assim, e veio a minha palavra do Senhor. Não é que Jeremias 1 falou, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, Jeremias, Deus da Mara e da tua mãe, eu te conheci. E te nomeei para profeta. Deus, ele estava em fome ainda. Deus já sabia que ele ia ser um profeta das nações. Então Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o fim antes do princípio. Ele sabe de todas as coisas, porque nós lemos aqui que ele era antes da fundação do mundo. Aí voltamos no 14 agora de Colossenses, estamos indo para o final, também é quase 8h30 já. Diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Dos pecados. Só pecado, só o sangue de Jesus que lava os nossos pecados. Lá em Apocalipse diz assim, tem um versículo, e eles venceram pelo sangue
do profeta, pelo sangue de Maomé, pelo sangue de Buda. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Não é? Só tem uma maneira de vencer, de ser perdoado: o sangue de Jesus. Agora tem que aceitar corpo, alma e espírito. Tem que se esvaziar. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz e seguir. Não pode cortar a cruz. Não tente cortar a cruz quando estiver pesada. Fala assim: Senhor, me dá força para me carregar a minha cruz. Porque lá na frente, ela vai fazer falta. Tem que renunciar. Tem que renunciar das coisas. Tomar a cruz é renunciar. É deixar bebida para trás, é deixar jogo, é deixar mentira, é deixar adultério, é deixar prostituição. Renunciar à cruz são essas coisas. Já estão indo para o final. Apocalipse, voltamos lá em Colossenses. Em quem tem uma redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de Jesus, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja tronos, seja dominações, seja principado, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado, presta atenção, por ele criou, e tudo é para ele. Tem um versículo que, não sei se Jó estava questionando com Deus, porque ele tinha perdido tudo. Aí Deus ouviu, porque Deus ouve tudo. Deus vê tudo. A palavra diz, o salmista diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra e vê todos os filhos dos homens. Não há nada oculto, não há nada escondido diante de Deus. Aí Deus fala assim: Jó, quem me deu primeiro para que eu possa retribuir, Jó? Tudo debaixo do céu é meu. Tudo debaixo do céu é de Deus. Até o sono, você sabia disso? Até o sono. Nós pegamos lá Salmo 4:8, não vamos estender muito para nós terminar. Salmo 4:8 fala disso. Em paz eu deitarei e dormirei, não é assim que fala? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar com segurança. Tudo é de Deus, igreja, tudo é de Deus. Nós temos que abrir o olho na nossa realidade como santo de Deus. Eu sei que homem santo e mulher santa de Deus. Temos que abrir o olho para a realidade que nós não temos nada. Nem o ar que nós respiramos. Teve um dia que a pessoa falou assim comigo, falou assim, Deus não existe. Aí ele estava questionando a soberania, o poder de Deus. Aí ele falou assim, nada, que Deus nada. Se fosse assim, Deus não tinha tantas pessoas doentes, tanto sofrimento na face da terra. Que Deus nada. Eu falei assim, então sai da terra porque você está explorando Deus. Você está explorando Deus, você está respirando o ar dele.
Eu, às vezes, irmãos, eu não sei como é que eu não apanho. Não sei como é que eu não apanho. Mas, às vezes, eu sou meio... Eu estava com as 4 pessoas falando, falei, essa fé de vocês aí é para tomar água com açúcar. Essa fé de vocês é para dor de barriga. Mas fui citando a Bíblia. Isso aí não é fé, não. Fé que você tem que ver não é fé. Fé que você tem que pôr qualquer coisa para poder lembrar de Deus. Não é fé. A gente tem que estar andando com Jesus e ao meu lado, nada me acontecerá. Ainda que eu seja tentado, vitória certa Ele me dará. Ainda que eu corra perigo, medo eu não tenho, não. Jesus Cristo é meu amigo, Ele está comigo no meu coração. Glória a Deus. Então são isso. Deixa eu ver aqui para nós encerrar aqui. Já lemos 15, Colossenses 1. E só para mostrar que até o sono. Teve uma irmã, graças a Deus, está na glória com o Senhor. Ela disse assim, não vou citar nome, coisa, mas ela disse assim, irmão, eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, só irmã, então vou mostrar a senhora o Salmo 4:8. E vou fazer uma oração para que a senhora durma a melhor noite da vida do seu melhor sono. Aí fiz a oração, ela foi embora para casa. Aí ela falou assim, irmão, eu vou falar com o senhor, viu? Eu dormi, eu passei até do ponto na minha casa, onde eu ia descer do ônibus, eu dormi. Falei assim, glória a Deus, tá vendo como é que a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem efeito. Então que Deus abençoe, ser santo como eu sou santo. Não esqueça também, Jesus investiu no pior escravo. No pior escravo. Cachaceiro, mentiroso, prostituto, adúltero. Jesus investiu no pior escravo que era nós. Lá eles compravam os melhores escravos, com saúde para poder dar lucro, né? O seu Senhor. Pois Jesus comprou o pior escravo que era nós, doente, desanimado. Amém, igreja? Deus que abençoa, que o Espírito Santo continue falando conosco, no nosso coração, essa palavra que o Senhor me deu ali quando eu entrei ali para dentro ali do escritório, ali o Senhor falou assim, aqui, eu ponho na tua boca, as palavras. O Senhor me deu, graças a Deus por isso.